Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lage. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, olhos amendoados, castanho lajeado. Quero iniciar hoje esta óculos de nossa armação primeira escura e sessão traje toga desta preta. Na tela, no cantilho superior, logo do TRAP, no cantilho inferior, janela de vídeo desejando a todos uma boa semana de trabalho e registrando a presença da futura DG do Tribunal Regional Eleitoral, quarta sessão a judiciária doutora Dilma ordinária Célia do TRAP. Pimenta, que muito nos honra e abrilhanta, né, este momento, dizer da nossa grata satisfação, porque Dilma e eu temos uma história dentro da Justiça Eleitoral. Lembro, Dilma, quando nós éramos ali da segunda zona eleitoral, conduzimos um processo de eleição municipal duríssimo, né, duríssimo, que, entre outras coisas, né, dentre processos que nós julgamos de repercussão, aconteceram situações inusitadas que nós dois estávamos juntos, né? Rui Guilherme e o Rinaldo, eles eram da 10ª zona e nós éramos da 2ª zona. Foco na moça, ela é branca, de cabelos castanhos, perdão, parcialmente grisalhos, imagem ampla do plenário. Era gozado que quando chegava Foco assim no desembargador João da Lage. semana, né? A 2ª zona chegava aqui, parecia que estava vindo da guerra, todo mundo suado, todo mundo na rua, descabelado. Eu lembro que uma vez teve uma cerimônia de inauguração da placa, as fotografias dos ex-presidentes, dos ex-diretores, enfim. Quando nos chamaram, nós estávamos vindo numa diligência, todos nós, né? Chegou todo mundo encebado. Aí quando nós olhamos para o pessoal da 10ª zona, todos, o Guilherme de branco, né? Paletó branco, né? Ele andava na sexta-feira de branco, ele andava, cabelo, né, bem feito, né? Todo mundo bonitinho, cheiroso. Aí eu ficava olhando assim, meu Deus, a gente tá na guerra, né? Era diferente, mas deu tudo certo. Foi muito interessante umas coisas, Dilma, que eu lembro e compartilho aqui com todos. Nós precisamos escrever essa história. Lembro que, Carmo, quando chegou no dia da eleição, faltava 15 minutos para 5 horas. Ou seja, 15 minutos para as urnas começarem a ser trazidas para cá, né? As urnas dos colégios, das sessões. A Dilma entrou lá na minha sala, eu estava na segunda zona, a Dilma entrou, ela e o Rinaldo. Doutor, o senhor assinou o ofício requisitando o Glicério Marques? Exatamente, Sara, era assim. Hoje a gente recebe os disquetes tudo aqui embaixo deste prédio. Mas antes nós não tínhamos espaço aqui, era aí na frente, era no Glicério Marques. Era maior o espaço, então chegava todo mundo lá, entregava, como eles fazem aqui, entregava e ia embora, saía por lá. Então eu disse, pergunta para o Rui Guilherme se ele não assinou. E quando eu olhei, estava o Rinaldo e a Dilma, ou seja, o Rinaldo não tinha assinado. Eu disse, meu Deus, e agora como é que a gente faz? Não teve tempo para pensar. A Dilma disse assim, doutor, se o senhor autorizar, a gente quebra o cadeado, está autorizado. E aí quebramos o cadeado, a Dilma foi para o lado de lá, o Rinaldo foi para lá, a Dilma ficou aqui com o rádio walkie-talkie, e nós ficávamos, precisa de cadeira, precisa de mesa, a gente só ia mandando. Carmo, quando chegou 5 horas e 10 minutos, chegou a primeira sessão, juntamente com o Rui Guilherme e o Berto Pinheiro, que era o presidente. Chegaram e ninguém notou nada. Todo mundo usou lá, enfim, quando chegou assim por volta das 9h30, 10 horas, que chegou a última urna daqui da capital e arredor, nós já tínhamos comprado um cadeado melhor do que o anterior, né? O vigia não queria deixar quebrar, mas não teve jeito. Entregamos para o vigia ficou todo satisfeito que o outro era bem velho e ele não conseguia abrir. Então, Dilma, você está de parabéns, você tem realmente parabenizar o Carmo pela escolha, né, pelo processo seletivo, pela ideia de fazer o processo seletivo. E a escolha da Dilma, que sem dúvida nenhuma representa a história, né, viva dessa justiça eleitoral. Está desde o início da justiça eleitoral conosco, conhece todos, conhece tudo e tem know-how para, independentemente de qualquer juiz sentar nessa cadeira, ela mesma conduzir com a sua equipe
as eleições. Parabéns, Carmo. Dilma, seja muito feliz. No que precisar de mim, eu não vou estar mais aqui, mas qualquer coisa, se precisar de onde eu estiver lá na corregedoria, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Obrigado mesmo. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, Carmo. Obrigado, presidente. Eu pedi a Dilma, ela ia passando ali de fininho, eu falei, Dilma, é importante apresentar a nova diretora-geral, porque, afinal de contas, todos os membros com a palavra, vão contar com a participação da Dilma em algum momento da sua história aqui nesse tribunal. E quero dizer que Dilma, dos 4 concorrentes, isso ficou muito claro pelo que a psicóloga falou, nós não estávamos procurando a melhor pessoa, estávamos procurando o melhor perfil para aquele momento. E parabéns para a Dilma, que era o melhor perfil. Ela já está na SAL há 18 anos, está conosco aqui desde 96, primeiro passou pela informática e depois por diversos setores, esteve em zona eleitoral, então, como você mesmo disse, presidente. Então, ela conhece muito bem o nosso tribunal, é uma pessoa muito querida e tem liderança. Eu acho que esse é o aspecto importante, porque para substituir o Valentim, eu fiquei imaginando, né? Porque a escolha de Vossa Excelência Desembargador Gilberto, ainda bem que o Valentim disse assim, olha, minha missão está cumprida e agora eu não vou mais disputar. E aí, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, quem é que vai concorrer então para substituir o Valentim? E as 4 pessoas que se apresentaram, todas com muitas qualidades, mas naquele momento o melhor perfil era da Dilma, e eu parabenizo a Dilma e desejo sucesso nesses 2 anos aí da sua gestão. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Lembrei de uma outra. Foco no desembargador João Lage. Uma passagem muito interessante, já que temos tempo hoje, é bom contar, sempre é bom contar. Nós temos sempre, quando chega em determinado ponto do calendário eleitoral, que requisitar os carros que são apresentados para servir a Justiça Eleitoral. E as secretarias, elas são obrigadas por lei a apresentar os carros. Só que as secretarias, elas apresentam os piores carros, aqueles carros que não têm condições de uso. Então, com a Dilma, com todo o know-how, ela passa um mês antes já anotando até a placa. A gente não pede, mande daí. A gente diz, mande este. E aí aponta qual é o carro, né? E foram vários, né, que nós trouxemos em várias situações, de inclusive quando tiveram alguns secretários que não abriam mão de entregar os seus veículos, né? Nós tivemos que assinar busca e apreensão e a Dilma ia com a Polícia Federal, e enfim, funcionava. De modo que realmente eu não tenho dúvida que a escolha foi excelente, não haverá solução de continuidade, né? Isso que é importante. A Dilma é daquelas pessoas que botam em xeque aquela frase do Nelson Rodrigues, que toda unanimidade Foco é burra. No juiz Normando Souza. Porque a Dilma é unânime, e eu acho que essa frase dele deve ter falhado em algum momento, viu? É muito bem-vinda, é muito quista, né? Perfeito. Então pronto, havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão, submeto aos pares a ata da sessão de sexta-feira, se não houver nenhuma necessidade de alteração, declaro a ata aprovada. E chamo a julgamento o nosso processo, a prestação de contas anual do Republicanos. O relator deste processo é o juiz Normando Souza e comporão a turma com ele os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde novamente, senhor presidente, colegas, doutora Sara. Foco no juiz Normando Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, curtos, presos para trás. Usa óculos de armação escura, barba em forma de cavanhaque grisalha, castanha escura e traje toga preta. Do Partido Republicanos, referente ao exercício financeiro de 2023. A agremiação apresentou suas contas em 28 de junho de 2024, após a autuação e publicação do edital de publicidade, sem que houvesse interposição de impugnação ao pedido. Os autos foram ao NACEP, nosso núcleo de análise, né, para a formulação do parecer inicial. O órgão técnico verificou a ausência de documentação legalmente exigida. O partido foi intimado e apresentou documentação complementar. Novamente acionado, o NACEP identificou falhas na documentação apresentada e a agremiação foi diligenciada. Em resposta, foi requerido um prazo, que foi deferido,
e posteriormente acostou documentos comprobatórios que foram analisados e considerados suficientes para dar parcial regularidade ao pedido. A análise técnica concluiu pela aprovação com ressalvas e devolução de R$ 614. Como vão ver, é decorrente do pagamento de multas que não poderia ter sido feito. O Ministério Público apontou seu parecer no mesmo sentido, e mesmo entendendo que o partido infringiu a legislação ao pagar débitos decorrentes de multa, manifestou-se somente pela aprovação com ressalvas das contas. Prestação de conta anual. Número do processo 06-00114-57.24. Origem Macapá /P. Relator, juiz Normando Souza. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores. Foco na Procuradora Regional Litoral, doutora Sara Cavalcante. O Ministério Público reitera o seu parecer. Devolvo a palavra ao relator. Então, a prestação de contas permite que a sociedade acompanhe como os recursos, especialmente aqueles provenientes do fundo partidário e eleitoral, são aplicados. Isso fortalece a confiança nas instituições democráticas, pois reduz a possibilidade de corrupção e desvios financeiros. Partidos políticos têm a obrigação legal de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei dos Partidos Políticos. Essa exigência visa assegurar que os recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral sejam geridos de forma correta e que os partidos mantenham suas atividades regulares. A fiscalização sobre as contas partidárias inibe práticas como o Caixa 2, o financiamento irregular de campanhas e o uso indevido de recursos públicos. Ao identificar irregularidades, as autoridades podem aplicar sanções que variam desde multas até a suspensão de repasses do fundo partidário. Com prestação de contas, é possível ainda verificar se os recursos estão sendo distribuídos de forma justa, especialmente em relação à promoção de políticas de inclusão, como a aplicação mínima obrigatória em candidaturas de mulheres, de negros, conforme estabelecido pelo TSE. Em acordo com o que foi relatado, o partido requerente apresentou a documentação exigida quase que na sua totalidade, vindo somente afrontar a legislação de regência quando utilizou-se de R$ 614 para pagamento de valores com correção monetária, multa e juros pagos com despesas realizadas com o fundo partidário. Observa que o valor da movimentação financeira foi de R$ 170.709,61. Portanto, a irregularidade monta 0,3% do que foi arrecadado, 0,36% do que foi, do que o partido movimentou em 23, sendo tantos em números absolutos quanto em números em percentual, de pouca relevância no contexto geral que foi analisado nos pareceres que precedem a presente decisão. A jurisprudência é consentânea em reconhecer a possibilidade de aprovação com ressalvas e, em casos de falhas de baixa materialidade, desde que não configure dolo ou má-fé. Por tais motivos, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas dos partidos republicanos relativas ao exercício financeiro de 2023. Não vou determinar devolução, seguindo como o parecer ministerial já fez constar, que é de pequena monta e não comprometeu a integridade das contas. Assim como eu voto, excelência. Feito o juiz Rivaldo Valente. Foco no desembargador João Lages. Juiz Carmo Antônio. Também acompanho o relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e, é claro, o resultado do TRE da Amapá, a unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Republicanos referente ao exercício financeiro de 2023, nos termos do voto do juiz relator. Consulta aos pares se vai haver algum processo em mesa, acho que não fui informado, então resta-me declarar encerrada a sessão, convidando todos para participar da próxima, que é amanhã às 16 horas, e desejar um bom início de semana e um bom resto de dia. Até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.